Você pensa que criatividade é para artista ou para designer? Se você pensa sim, ou você se engana, ou você é um artista. Imagina cada decisão que tomamos, cada escolha que fazemos. Estamos, de alguma maneira, criando um caminho. E esse caminho é o que nós vamos trilhar. E por isso, a vida pede novas soluções. As suas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Trilha Colorida. Eu sou Edi da Trilha e essa é a trilha para ajudar você a criar o seu espaço pessoal, onde você se reconhece. Aqui a gente lida com criatividade na prática, no dia a dia. E a melhor notícia de todas, você não precisa saber nem desenhar, nem pintar, para poder aproveitar de toda a maravilha que a criatividade pode dar para gente. Se você já me acompanha há algum tempo, você vai se lembrar que eu falei bastante sobre astrologia evolutiva, né, dentro da perspectiva da linguagem simbólica, e continua sendo um tema que eu, sempre vou estar apaixonada por ele, mas eu resolvi abrir um pouco o horizonte para que mais pessoas pudessem aproveitar de uma parte que é bem importante na minha percepção, que é a criatividade. Já parou para pensar nisso? Na verdade, cada vez que decidimos alguma coisa, estamos criando um caminho, né? Na verdade, quando escolhemos alguma coisa, estamos criando um caminho. E aqui entra a pergunta, será que a gente está usando o nosso eixo criativo para fazer essas escolhas? Ou será que existem outras influências, né? O que é? Como que acontece isso aí? E eu resolvi, de verdade, abraçar essa bandeira da criatividade, porque a gente dá uma olhadinha no mundo lá fora e tá uma confusão danada, né? Tem muita informação, tem muita coisa acontecendo, tanto para o bem quanto para o mal, né? Aquele monte de coisa. E dentro de um furacão, o lugar mais seguro é no olho dele, quer dizer, dentro de você. É ali nesse espaço, nesse eixo criativo, que a gente consegue uma certa calma, uma certa liberdade para poder verificar com calma qual é a direção que a gente quer tomar. Isso tem a ver com criatividade porque nunca existe só uma opção para nada, mesmo que às vezes a gente tenha a impressão disso. Às vezes a gente pensa, puxa, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Pode ter certeza que existem muito mais opções do que essa que você está pensando agora, nesse momento. Vamos dar um exemplo assim, mais ou menos comum, né, para todo mundo poder entender. Talvez algumas pessoas tenham alergia a glúten e não possam comer um pão pela manhã, e aí, né, vão procurar bastante receitas diferentes de como fazer pão sem glúten, e essa é uma opção, né, essa é uma saída, mas podemos usar essa coisa tão banal para começar a criar. E a primeira coisa é se perguntar o que eu pretendo com o café da manhã. Sair de um jejum, não é verdade? Precisa ser realmente café da manhã? E se eu resolver tomar sopa pela manhã? Talvez, né, você vai pensar, sopa de manhã? Já tomou alguma vez? Já experimentou? Talvez eu resolva fazer do café da manhã o almoço. Talvez a saída não seja necessariamente achar um substituto para o pão, mas mudar completamente a minha maneira de olhar essa quebra de jejum pela manhã. Isso são partes da criatividade, né? Que lida com desconstrução, que lida com nova perspectiva, que lida com outras histórias. Além dessas que a gente padronizadamente, né, tem à mão. É legal a padronização e para um criador, para qualquer um de nós, a melhor coisa que existe é muita referência, ter conhecimentos em várias áreas, em vários lugares, porque a criatividade nasce disso, dessa associação de modos diferentes de coisas conhecidas, né? Ou desconhecidas para criar uma coisa nova. É super legal, super interessante começar a mudar essa perspectiva e trazê-la para dentro de você. Esse eixo criativo que a gente tem, ele é da humanidade, é do ser humano, né? Senão, jamais a roda apareceria na humanidade e muito menos a inteligência artificial, por exemplo, né? Não estamos aqui falando sobre méritos das invenções. Eu quero apenas dizer que criar
é do ser humano, tão natural quanto dormir, quanto comer, criar faz parte da gente. E a gente foi, naturalmente, com uma vida tão agitada como essa que a gente tem agora, a gente foi se afastando um pouco desse eixo criativo, né? As gerações anteriores, apesar de terem menos informações, tinham mais condição, né, de trabalhar essa linha criativa. E agora cabe a nós voltar a esse lugar, né, de criação, principalmente porque ele fala bastante sobre autoconhecimento e sobre identidade. Poder ser autêntico é de verdade poder dar voz a esse pulso criativo que está dentro da gente. E às vezes a gente não consegue fazer isso por N motivos. Agora, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar vários fatores que lidam com a criatividade aqui dentro dos nossos vídeos do YouTube. E eu quero trazer você para esse lugar de observador aqui dentro, para ver que existem várias possibilidades, inclusive dentro daquilo que a gente está consumindo diariamente como informação, de poder ter um eixo que vai poder determinar se essa informação é para ser consumida ou não. Não porque alguém está falando isso, não porque o mundo está falando isso, mas porque você decide, segundo aquilo que você quer criar para você como vida, o que é que você vai deixar entrar no seu coração e na sua alma. Cada um de nós, por causa do que vivemos, por causa da família que viemos, por causa da experiência, por causa de um monte de coisas, cada um de nós tem uma maneira diferente de resolver as coisas, uma maneira única, uma maneira sua, criativa, próxima de si, autêntica, moldadinha para isso que nós somos. Nada melhor do que a autenticidade para trabalhar bastante com a nossa autoestima, com o nosso alto valor e com a nossa presença no mundo. Então, esse é um convite, né? A gente está iniciando agora essa série, um convite para que você atente mais para a sua criatividade. E para ajudar de uma maneira realmente efetiva, eu montei 12 oficinas de percepção criativa pessoal, que estão maravilhosas, estão muito boas mesmo. E a primeira você pode experimentar gratuitamente. Inclusive, a primeira aula dessa oficina está liberada aqui para o YouTube. Você pode pegar o link na descrição do vídeo. E eu ofereço também laboratórios de percepção, onde nós trabalhamos técnicas de criatividade, onde nós vamos a fundo nas técnicas de criatividade. Olhando assim rapidamente por cima, pode parecer que a criatividade é uma coisa assim de hobby, né? Agora eu vou criar alguma coisa. Mas não é assim. Não é assim mesmo. Quando você olha lá na frente o lugar que você quer chegar, a vida que você quer ter, a pessoa que você quer ser, você vai precisar trilhar caminhos até lá. E nem sempre os caminhos convencionais vão te levar para esse lugar aonde você quer chegar. E nesse momento é a sua criatividade, é o seu contato interno com esse eixo criativo forte que vai poder desenhar caminhos novos, caminhos próprios para você, caminhos que são desenhados por você. Porque se você está aqui, é porque a vida está pedindo novas soluções, as suas. Pense nisso e continue aqui comigo. Nós vamos continuar falando sobre criatividade. E se você sente que isso ressoou com você, dá uma olhadinha nas oficinas e nos laboratórios. Eu acho que você vai se identificar. Tenha um bom tempo e até mais. Tchau, tchau.